pessoal, você aí de casa, sente tonteiras? Sabe aquela sensação de que tá tudo rodando? Você vai abaixar em casa para pegar um negócio, às vezes você abaixa rápido e levanta com aquela sensação de que tá tudo girando no 360 ali na sua volta? Olha só, ontem foi o Dia Nacional da Tontura. Um sintoma que é muito mais comum do que a gente imagina e em toda a população. Eu estou falando de homens, mulheres, não são só os idosos, não. Gente nova, todas as idades podem ter esses sintomas. Mas quando será que a gente deve se preocupar? Tem momentos em que essa sensação, né, de tontura já é até esperada. Você foi ali no brinquedo, você fez um movimento mais brusco, mas tem acontecido com muita frequência aí na sua casa? Tem que ficar atento. Deixa eu sentar aqui na nossa mesa de café, porque a doutora Rafaela Loureiro, otorrinolaringologista, já está aqui para explicar todos os detalhes para a gente. Bom dia, doutora Rafa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, todo mundo. Bom, a gente está numa semana muito importante, né, que é a Semana da Tontura. E essa semana ela foi criada desde 2018 para conscientizar a população e para trazer esse tema para discussão. É importantíssimo, né? Super importante. Então, desde 2018, todo ano a gente tem um tema sobre a tontura, que a gente traz para discussão, para debate, para tirar as dúvidas sobre esse tema e tirar de vez esse mito de que toda tontura é igual, de que toda tontura é labirintite. Pois é, nem toda tontura é labirintite, gente, a gente tem que ficar atento com isso. Mas vamos lá então, doutora Rafaela, vamos falar do que a gente acha que é mais comum. Em casa, por exemplo, muita gente relata, nossa, fui abaixar para pegar uma coisa que caiu, abaixei rápido demais, levantei. Às vezes a vista fica meio escura, eu sinto aquela sensação de que está tudo girando. Movimentos do dia a dia mesmo, o que isso pode representar? Bom, a causa mais comum de tontura no adulto é a vertigem posicional paroxística benigna, que a gente chama de VPPB, que tem sido muito conhecida aí como a vertigem dos cristais. Existe um tipo de problema no labirinto que solta uns cristais que na verdade são fragmentos de carbonato de cálcio que ficam rodando no lugar errado. E quando a gente vira a cabeça, a gente sente tudo rodar. Então é muito comum o paciente chegar, doutora, quando eu abaixo, roda. Quando eu vou colocar roupa no varal, roda tudo. Verdade. Quando eu giro na cama, roda tudo. Isso é a causa mais comum de tontura no adulto, é uma vertigem posicional, é uma doença benigna e o tratamento não é medicação. Não adianta você usar o remédio do seu amigo, do seu vizinho, que não vai resolver. Olha aí, gente. O tratamento é feito com manobras específicas para colocar esses cristais de volta no lugar. Então, quando o paciente chega com essa queixa de vertigem, com movimento da cabeça, a primeira coisa que eu tenho que pensar é nessa vertigem posicional paroxística benigna, que é um diagnóstico, um tipo de tontura, né? Só que existe, claro, outras causas. Às vezes a gente abaixa e levanta rápido, a gente pode ter uma leve queda na pressão. Também. E isso pode gerar uma tontura também. Então é importante a gente fazer esse tratamento junto com um cardiologista, para ver se não tem nenhum problema de pressão alta ou pressão baixa. Legal. Fazer esses testes no consultório para eu saber se os cristalzinhos do labirinto estão fora do lugar. Então, na verdade, para avaliar um paciente com tontura, é uma avaliação que eu faço com o otorrino, com o cardiologista, às vezes um clínico geral, um endocrinologista, para a gente buscar todas as causas que podem estar causando essa tontura no paciente. Agora, esses cristalzinhos aí fora do lugar, quando a gente fala disso, tem algo que pode provocar a saída desses cristalzinhos fora do lugar ou é já um defeito de fábrica, vamos dizer assim? Então, isso pode acontecer por uma degeneração da idade, por questões do metabolismo de cálcio, vitamina D, da própria osteoporose, osteoponia que acontece com a idade. Mas também a gente vê por outros motivos, queda, bater a cabeça. Eu vejo muito no consultório acidente automobilístico ou pacientes que ficam muito de cabeça para baixo, às vezes aulas de circo, já tive casos. Olha isso! Pacientes que às vezes caem em casa, bate a cabeça. Então isso também é uma chance de soltar esses cristalzinhos. Às vezes a gente tem alguma inflamação no labirinto, às vezes uma crise de dor de cabeça muito forte. Tudo isso pode fazer soltar os cristalzinhos, mas na verdade às vezes pode acontecer por motivos que a gente não sabe. Perfeito. Agora quando a senhora fala assim, olha, o tratamento nem sempre é tomar o remédio, são manobras, né? Isso. Que manobras são essas? Que profissionais que a gente tem que procurar? Primeiro o paciente tem que procurar um médico para saber o diagnóstico, né? Se realmente é os cristalzinhos fora do lugar
ou se ele está com uma alteração de batimento cardíaco, né, arritmia cardíaca, se é uma pressão baixa, se é uma pressão alta. E no consultório a gente faz algumas manobras, coloca a cabeça do paciente em algumas posições e vê o movimento dos olhos. E aí eu consigo fechar o diagnóstico. É uma vertigem posicional por problema no labirinto? É alguma outra condição de saúde que está fazendo isso? Depois que eu fiz o diagnóstico, médicos ou alguns fonoaudiólogos e fisioterapeutas podem fazer essa manobra. Então, a gente faz o diagnóstico e a gente faz um encaminhamento explicando o diagnóstico do paciente para que seja feito as manobras adequadas. A gente tem 6 canais do labirinto, 3 de cada lado. Olha. Então, a gente tem que identificar aonde que está o problema, qual tipo de problema para fazer o tratamento adequado para cada paciente. Perfeito. Agora, chegou uma pergunta aqui interessante. Estão chegando várias, né? A gente não dá tempo de ler todas. O Carlos é de Nova Palestina. Obrigada pela participação, tá, Carlos? Ele está falando o seguinte: sempre que eu fico tonto, eu também fico enjoado e sinto vontade de vomitar. Tenho náusea, né? Ele quis dizer. Tem a ver uma coisa com a outra? Sim, tem a ver. A gente tem alguns tipos de tontura que estimulam realmente o centro do vômito e geram enjoo, náuseas e vômitos. Vai depender do tipo de tontura que você tem. Uma tontura bem comum que dá enjoo é a cinetose, que é a tontura quando a gente está no carro, no ônibus, no barco. Essa eu já tive muito. Isso é uma tontura que estimula muito o nosso centro do vômito. E geralmente vem a tontura e o enjoo juntos. Pois, eu já sofri muito, tá, gente, com isso, andando no ônibus e até hoje no carro. Às vezes você baixa a cabeça, né, quando eu não estou dirigindo, óbvio, para ver o celular. Nossa, quando eu trabalhava na rua como repórter, estava até contando para a doutora, eu passava muito mal, porque a gente vem escrevendo o texto no carro e eu me sentia muito enjoada, tinha muita náusea. Agora, inclusive, né, doutora, existem alguns recursos que a tecnologia está disponibilizando para tentar amenizar isso, né? Sim, essa tontura do movimento, né, que a gente chama cinetose. Isso é muito comum, muito prevalente, né, na sociedade, pode acontecer desde crianças, adultos, né? E essa tontura, ela às vezes é incapacitante, porque você não consegue mexer no celular, fazer uma leitura durante esses meios de transporte em movimento. O importante é sempre procurar um médico, ver se realmente é só a cinetose, se você tem alguma outra doença, algum outro problema no labirinto associado e fazer o tratamento certinho. O médico vai poder te orientar algum medicamento que você possa usar antes das viagens, como que deve ser sua alimentação próxima às viagens, uma alimentação com bastante hidratação, água, evitar, né, alimentos com muita cafeína, muito condimentados. Tudo isso vai ajudar você a ter uma viagem mais tranquila. Mas se mesmo assim você usar o medicamento, ter uma alimentação saudável e precisar usar o celular, hoje em dia existem alguns aplicativos, né? Você pode botar aí na busca na internet, né? Aplicativos para cinetose ou aplicativos para enjoo no carro. Que legal. E você vai ter uns pontinhos na tela que vão ajudar a diminuir esse conflito que seu organismo sente quando você mexe no celular e está no carro em movimento. Gente, que legal. O iPhone, inclusive, já disponibiliza isso no próprio sistema dele, tá? E quando o seu celular for Android, você pode baixar esse aplicativo também para você usar. Olha que legal esses recursos, né? Que ajuda muito no dia a dia. Mas o que eu já adianto, para você ler mensagens curtas, pequenos textos, esse aplicativo funciona bastante. Mas se você quiser ver longos vídeos no carro, às vezes isso não vai te ajudar tanto assim. Na consulta médica, a gente identifica os casos mais graves e às vezes precisa fazer uma reabilitação do labirinto, que é um tratamento como se fosse uma fisioterapia para o labirinto. Pode ser feito por fisioterapeuta ou fonoaudiólogo, que vai treinar o seu labirinto para essas situações de conflito. Então, às vezes, o paciente que precisa trabalhar embarcado, ou um paciente que quer ir para um parque de diversão, ou um paciente que realmente precisa pegar ônibus todos os dias, e a gente orienta, encaminha, né, para esses exercícios para ver se minimiza, diminui um pouco esse sentimento de mal-estar, de enjoo que sente nesses meios de transporte. Doutora Rafaela, como é que a gente pode diferenciar, porque tem gente que fala assim, tô com crise de labirintite, tô com a labirintite atacada hoje, mas nem sempre vai ser a labirintite, né? A Semana da Tontura, ela vem para isso. A primeira Semana da Tontura, lá em 2018, a gente trouxe o tema Pare de falar labirintite. Por quê?
Nem toda a tontura é labirintite. Labirintite é um tipo de inflamação no labirinto que dá muita tontura muito forte, perda de audição. Ela se apresenta em infecções mais graves, como meningites, ou algumas doenças autoimunes, ou algumas infecções mais graves. Isso não é muito comum no consultório, só que é um termo que ficou muito popularizado, muito divulgado, e todo mundo fala labirintite. Mas, na verdade, a gente tem vários tipos de tontura. A gente tem a neurite, que é a inflamação do nervo, a gente tem essa vertigem posicional, a gente tem a enxaqueca vestibular, que é o tema da Semana da Tontura desse ano, a gente tem a doença de Meniere, que alguns famosos aí também já colocaram na mídia sobre essa doença, a gente tem algumas tonturas crônicas do idoso, enfim, são várias causas de tontura. A labirintite é uma delas, inclusive ela nem é a mais prevalente na sociedade. A gente tem uma amiga do Tribuna Amanhã que participou enviando um vídeo pra gente. A Tereza, ela de fato tem labirintite. Ela foi diagnosticada com a labirintite e ela relata que ela tem algumas limitações no dia a dia em função dos sintomas que a labirintite traz para ela. Inclusive, na hora de fazer exercício físico na academia, ela passa mal. Vamos ouvir o que a Tereza falou pra gente? Diz aí, Tereza. Eu já tive alguns episódios de labirintite. Muita tonteira, muito enjoo. A primeira vez que eu tive crise, eu fiquei mais ou menos uma semana muito ruim mesmo. Eu queria só deitar a cabeça assim, porque eu via tudo rodando. Daí eu fui na médica, né, e ela fez alguns exames e constatou que era labirintite. Aí passou o medicamento, como estava bem assim, numa crise, eu tomei por 90 dias. Demorou bastante para melhorar esses sintomas. Agora eu já estou bem mais controlada, né? Tem algumas coisas na crise que elas são atrapalhadas pela labirintite, pela tonteira. Por exemplo, quando eu estou em crise, eu vou na academia, aí eu não faço exercício aeróbico, porque eu posso ficar tonta. Quando eu ando de carro, eu me sinto tonta também. Principalmente se estiver no carola, se estiver dirigindo, já não sinto tanto. Então, algumas coisas a gente fica deficitário por conta da labirintite. Importante esse depoimento, tá, da Tereza. Obrigada pela participação, tá, minha amiga? Porque a labirintite, os sintomas que ela traz, ou não sendo labirintite, se a pessoa tiver algumas dessas queixas aqui que a senhora trouxe, ela traz consequências para o dia a dia. A hora de pegar um carro, é hora de fazer um exercício, é abaixar em casa para o exercício do dia a dia. Então, assim, a pessoa precisa procurar ajuda, né? Sim, é uma questão de saúde que afeta muito o dia a dia do paciente, tá? É importante, então, procurar realmente um diagnóstico médico para você, um diagnóstico médico individualizado para o seu caso, porque muitos casos têm tratamento, tem cura, tem tratamento, e se a gente identificar que ficou alguma sequela, né, foi uma inflamação no labirinto importante, ficou alguma sequela, às vezes precisa de um acompanhamento regular, né, para acompanhar esses pacientes nessas crises, explicar o que deve ser feito, o uso de medicamentos, tudo isso. Então, às vezes, a gente acha que tudo é labirintite, que toda a tontura é igual, fica tentando usar o remédio de um conhecido, de um vizinho, fazer a mesma coisa que um amigo fez, e para você não vai dar certo, porque às vezes o seu caso de tontura é diferente, né? Então, tem casos, por exemplo, a enxaqueca vestibular, que precisa de um acompanhamento com otorrino, um diagnóstico preciso, às vezes precisa de medicamentos controlados, precisa de uma mudança do estilo de vida para que melhore realmente os sintomas. A gente tem a questão da vertigem posicional, que precisa, né, de manobras específicas. Tem a doença de Meniere, que tem medicamentos específicos. Então, são muitos tipos de tontura. Então, realmente, o diagnóstico individualizado vai permitir um tratamento para você, para o seu caso de tontura. Isso tem mais chance de dar certo, de você se sentir melhor. Mas, realmente, alguns pacientes podem ficar com uma sequela, né, da inflamação no labirinto. Mas o acompanhamento regular com o médico vai ajudar a lidar com essas crises que podem acontecer. Tem que procurar ajuda médica, né, pessoal? Chegou a pergunta aqui do Wagner, ele quer saber o seguinte, doutora Rafaela, poderia perguntar para a doutora Rafaela qual a diferença entre labirintite e labirintopatia? Eu nem conheço labirintopatia. Eu gostei dessa labirintopatia. Na verdade, labirintopatia é doenças do labirinto.
que podem ser todas essas que a gente está conversando aqui hoje. Olha. A vertigem posicional, a enxaqueca vestibular, o Meniere, a neurite, a própria labirintite em si. Então, a labirintite é um tipo de inflamação do labirinto, que cursa com uma tontura forte, perda auditiva e que não é tão frequente assim. E labirintopatias são todas essas doenças do labirinto. Labirintopatias, doenças. Então, doenças do labirinto em geral. Tem que investigar, então, com o médico para ele te ajudar e qual o caminho, né? Doutora, chegou outra pergunta aqui, tá? Achei aqui agora. Meu filho de 9 anos se queixa muito de enjoo e tontura para ler e enxergar o quadro na escola. Às vezes acho que é preguiça de estudar, mas estou preocupada. Mensagem da Maria Figueira. Ela é de Viana. Obrigada pela participação. E as crianças? Isso pode indicar alguma coisa aí, nem sempre é preguiça. Pode indicar. Claro, a primeira coisa em criança é excluir alguma alteração visual, né? Fazer um exame com o médico oftalmologista. Excluído isso, as crianças podem ter um quadro, né, de tontura na infância, que pode ser uma enxaqueca vestibular, que começa a se apresentar na criança de formas mais sutis, de formas mais como uma tontura, às vezes usando videogame, às vezes lendo no quadro, às vezes descendo na escada da escola. Alguns ambientes que tenham muita informação, as crianças podem ter uma tontura e um enjoo. Isso pode ser algum sinal de enxaqueca vestibular, que é um tipo de alteração do labirinto, um tipo de doença, de labirintopatia, né? Usando essa palavra bonita. O mais importante para as crianças é procurar um médico para investigar se não é uma doença mais grave, tá bom? Então é importante fazer esse diagnóstico diferencial, se realmente é só uma doença do labirinto ou uma doença mais grave, e ver a necessidade do uso de medicamentos. Mas o mais importante nas crianças é os hábitos de vida. Para adulto e para criança, né, é muito importante essas condições do hábito de vida saudável nas doenças do labirinto, mas principalmente nas crianças, tá? Então, horas de sono, beber água, hidratação, alimentação saudável, com pouco açúcar, com pouca cafeína. Isso tudo é muito importante para a criança que está passando por isso e para o adulto e idoso também, tá? Então, são coisas do nosso dia a dia que vão mudar o curso da nossa doença, como que a gente trata a nossa tontura. Pois é, a gente fica tonta, às vezes não quer fazer exercício físico, mas é importante adequar a atividade física na vida para aliviar os sintomas também, né? Primeira coisa, assim, que antes de passar remédio, antes de qualquer coisa, eu faço essa orientação para os pacientes, que é muito importante. Então, a quantidade de água que deve beber por dia, a gente faz uma conta baseada no peso do paciente, sabe? Então, quantidade de água é super importante. Evitar alimentos com cafeína. Então, às vezes, tomar um cafezinho de manhã e depois do almoço, tudo bem, mas tomar o café o dia inteiro... O dia inteiro não rola. Isso pode estar te prejudicando, sabe? Excesso de açúcar, excesso de refrigerante, de chocolate... Ficar muitas horas do dia sem comer, sem se alimentar, isso também atrapalha, pode dar tontura. Não dormir a quantidade adequada de horas de sono, não fazer atividade física, tudo isso pode estar causando essa tontura, principalmente, né, nas crianças, mas também nos adultos e nos idosos. Então é uma coisa muito importante, os hábitos de vida. Um alerta que vale para todo mundo. Doutora Rafaela Loureiro, otorrinolaringologista, dando uma aula que me identifiquei com várias coisas que a senhora falou, hein, doutora Rafaela? A gente precisa conversar depois do programa. Bom, fica aqui, me espera pra gente conversar. Obrigada, Rafaela, doutora. Joia. Até a próxima. Até, gente. Bom dia. Bom dia. Pessoal...